Caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar início à nossa celebração. A todos saudamos, neste iniciarmos a celebração da Eucaristia, e saudamos de modo particular os grupos inscritos nos serviços do Santuário, um grupo dos Estados Unidos, um grupo da Polónia, um grupo da França. Estendemos esta saudação também a quantos nos acompanham pelos meios de comunicação social, televisão, rádio e internet. Em cada Eucaristia, o Senhor aproxima-se de nós, toma-nos pela mão e levanta-nos. Hoje, também aqui, Ele realiza a maravilha da nossa libertação. Disponhamos a bem viver e acolher esta nossa celebração. De pé, a ela demos início e cantemos ao Senhor por tudo o que Ele faz por nós.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. To our English-speaking pilgrims, the Lord be with you. With your spirit. Drodzy pielgrzymi Polski, Pan z wami. Caros irmãos e irmãs, vamos ouvir hoje o Evangelho dizer-nos que uma multidão procurava Jesus para o ouvir, para ser tocada por ele. Uma multidão que se sentia curada dos seus males por Jesus. A multidão de hoje somos nós, que também procuramos o Senhor. E procuramo-lo para o ouvir, para que a sua palavra e a sua ação em nós também nos possa curar dos males que não nos deixam viver plenamente, curar dos males que afetam o nosso coração, também naquilo que ele tem de fragilidade, de culpa e de pecado. Por isso, a maior cura que pedimos ao Senhor neste momento é cura para a nossa culpa, para o nosso pecado, para nos sentirmos reconciliados, para aceitarmos o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nas alturas.
Oremos. Guardai, Senhor, com bondade a vossa família e, porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra, dizendo: Não vive o homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como os de um mercenário? Como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: quando é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite? E agito-me angustiado até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e desvanecem sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor. Louvai o Senhor, porque é bom cantar, é agradável e justo celebrar o seu louvor. O Senhor edificou Jerusalém, congregou os dispersos de Israel. Sarou os corações dilacerados e ligou as suas feridas. Fixou o número das estrelas e deu a cada uma o seu nome. Grande é o nosso Deus e todo-poderoso, é sem limites a sua sabedoria. O Senhor conforta os humildes e abate os ímpios
pés até ao chão. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas, como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste então a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto,
Trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas doenças que eram atormentadas. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios, mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Palavra da salvação. Glória a vós, Irmãos e irmãs, quando recordamos as pessoas que fazem parte da nossa vida, ou que de alguma forma fizeram parte da nossa história, talvez sintamos uma especial gratidão para com aquelas pessoas que estiveram ao nosso lado quando enfrentámos grandes dificuldades. E sabemos todos como é reconfortante encontrar alguém que nos compreende e que não é indiferente aos nossos problemas. Alguém que fica do nosso lado para fazer caminho connosco, para nos ajudar a levantar, ou alguém simplesmente para estar próximo. Às vezes é quanto basta sentir que alguém está próximo de nós. Não é preciso sentir que nos resolvam os problemas, mas que temos alguém próximo. E nos textos da Sagrada Escritura que hoje escutamos, percebemos que é precisamente isto que Deus faz connosco. A história de Jó, que insiste em queixar-se, em lamentar-se dos seus sofrimentos e das suas desgraças, mostra-nos que Deus permanece do lado de quem sofre. Deus não abandona quem se sente abandonado. O Deus de Jó é um Deus que aceita os lamentos de quem não compreende o sofrimento. É um Deus que não reprova as queixas e os insultos dirigidos ao próprio Deus, de quem está revoltado. O Deus de Jó, irmãos e irmãs, o nosso Deus, é um Deus que não se cansa de estar ao nosso lado, mesmo quando nós já nos cansamos de confiar nele. Em Jó encontramos uma atitude muito importante. Jó não deixa de se dirigir a Deus, mesmo que seja apenas para gritar a sua raiva ou para protestar com Deus por ter uma vida desgraçada. Podemos não entender as amarguras da vida, podemos não vislumbrar sentido para os nossos sofrimentos, podemos sentir-nos desfavorecidos e injustiçados, podemos estar desanimados ou revoltados. Mas em todas estas situações, podemos sempre dirigir-nos a Deus,
ainda que seja para exprimir a nossa incompreensão ou para gritar a nossa revolta. O Senhor não deixa de estar perto de nós, para nos ouvir e para fazer suas as nossas dores. Enquanto tivermos alguém com quem desabafar ou com quem gritar a nossa raiva, não estamos sós. E o nosso Deus, caros amigos, garante-nos isto mesmo: nunca estaremos sós. Sempre o teremos a Ele, que mais não seja para lhe dirigir o nosso descontentamento, a nossa raiva, como Jó. O nosso Deus garante-nos que nunca estamos sós. Esta é a garantia que tem todo o crente, que vê na oração a possibilidade de ultrapassar a solidão. Deus está incondicionalmente do nosso lado. Abraça-nos completamente com tudo o que somos, para nos podermos reerguer. É este Deus a agir assim que encontramos no Evangelho de hoje. Jesus anuncia a boa nova do reino de Deus. Mostra como é o amor de Deus. Anuncia um Deus próximo e concretiza este anúncio opondo-se a todas as formas de mal que possam impedir uma vida plena, perdoando os pecados e trazendo reconciliação aos corações, curando as doenças do corpo e as do espírito, como ouvimos. E a sogra de Pedro, que é curada e de que nos fala o Evangelho, é neste texto símbolo de todos aqueles e aquelas que sentem precisar de Deus, por se saberem frágeis e em sofrimento, desanimados ou vítimas de injustiça. Diz o texto que Jesus se aproximou, tomou-a pela mão e levantou-a. O relato da forma como Jesus agiu é a expressão daquilo que o Senhor faz conosco. Ele aproxima-se de nós, dá-nos a mão e ajuda-nos a levantar. E faz isto de muitos modos. Às vezes, dando-nos força interior para o fazermos. E tantas vezes, através da presença de outras pessoas que se tornam para nós a mão amiga de Deus. Olhando para o modo como Deus age conosco, percebemos que esta deve ser também a atitude a termos uns com os outros. A proximidade e a compaixão são a nossa forma de estar perante os outros, porque o sofrimento humano diz-nos sempre respeito. O mal que atinge a humanidade, que atinge qualquer ser humano, também nos toca a nós. Não podemos, por isso, como homens e mulheres de fé, não podemos dar lugar à indiferença, porque isso, a indiferença, seria negar algo da nossa própria humanidade. A indiferença, tal como o ódio, a indiferença também é violenta, também agride, mata, ainda que de forma mais cobarde. A indiferença também faz tudo isto. A mensagem de um Deus próximo das dores humanas tem de se opor a tudo aquilo que nas nossas sociedades cria muros de indiferença. O isolamento do conforto individual, a banalização da tragédia que se torna espetáculo, o esquecimento dos mais fracos, a violência que nos entra em casa todos os dias pelos meios de comunicação social, o escondimento da miséria e da pobreza, tudo isto são meios para fortalecer a indiferença. E a indiferença é um vírus que contagia o nosso tempo, como diz o Papa Francisco. A indiferença impede-nos de fazer o bem, separa-nos dos outros, desliga-nos da humanidade. A indiferença, no fundo, torna-nos menos humanos, porque corta em nós
algo da humanidade. Aqui em Fátima, recordamos de forma especial o testemunho da pequena Jacinta, a Santa Jacinta Marto, que viveu de forma muito simples a atitude da não indiferença, concretizada em compaixão pelos males da humanidade. Aprendamos, como ela, a não ficar indiferentes ao mal e à dor dos outros. Isto é mais fácil quando nos damos conta de que Deus não é indiferente ao que vivemos. Como cantávamos no Salmo, o Senhor salva os corações atribulados. Ele sara, cura as nossas dores. Ele conforta-nos. Que o Senhor cure, sobretudo, o nosso coração, para que sintamos sempre a sua proximidade, sobretudo nos momentos de sofrimento, e para que não vivamos na indiferença que ignora as dores dos irmãos e irmãs em humanidade. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, rezemos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e elevemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, cantando de coração sincero.
pelos nossos bispos, Błagajmy za nas samych i prośmy o uleczenie naszej duszy i ciała z wszelkich chorób i słabości. Oremus. pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável e por todos os rejeitados deste mundo, oremos. Deus omnipotente e cheio de misericórdia, que em vosso Filho percorrestes os caminhos da humanidade e a libertastes dos seus males, ouvi as súplicas da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora, por Cristo nosso Senhor. A Igreja hoje em Portugal vive o Dia da Universidade Católica. Neste momento, a coleta que é feita destina-se à Universidade Católica para a ajuda à formação de estudantes da Faculdade de Théologie. La quête d'aujourd'hui est en faveur de l'Université catholique portugaise. Today's collection is for the Catholic University of Portugal.
Oremos. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de toda a humanidade atribulada no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus est Dominus Fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus Spiritus Tuirore Sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Iesu Christi. Compassione voluntarii traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam scenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipit et bibit ex eo omnes,
hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facit in meam commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias a gentes, quia nos dignos abuisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplicis deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitiu na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo veram na vossa amizade para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Com toda a confiança de filhos amados, digamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos na paz de Cristo. O Presidente da celebração convidou-nos, neste momento, a darmos
uns aos outros a saudação da paz. Um gesto que exprime comunhão e união. Daqui do Santuário de Fátima, expressamos a comunhão, a união com cada um e cada uma dos que nos acompanham nesta transmissão. Que a paz de Cristo esteja consigo, caro telespectador, cara telespectadora. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas uma palavra salva.
É sempre nobre e digna a atitude da gratidão. Ela combate a indiferença. E mais ainda, quando a assumimos em relação a Deus. A Ele devemos continuamente dizer o nosso louvor, a nossa ação de graças, a nossa gratidão, o nosso obrigado. Fazendo pela forte e intensa ação de Deus que por Jesus Cristo derrama sobre nós toda a bênção. Agradeçamos a vida, a fé, os desafios, as vitórias, a palavra, a comunhão. Agradeçamos o aproximar-se, o tomar-nos pela mão, o erguer-nos que Deus faz a cada um de nós. Por tudo isto, demos graças a Deus. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podeis acomodar-vos para algumas informações acerca da vida do santuário ao longo desta semana. E antes de mais recordar que no próximo domingo, dia 11 de fevereiro, celebramos na Igreja o Dia Mundial do Doente. Aqui, no santuário, teremos o seguinte programa relativo à celebração do Dia do Doente. Às 14 horas, Rosário na Capelinha das Aparições. Às 15 horas, Catequese na Capela da Morte de Jesus. E às 16h30, missa aqui na Basílica da Santíssima Trindade com a unção dos doentes. A missa das 15 horas aos domingos aqui na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. E diariamente às 21h30 na Capelinha das Aparições temos a recitação do Rosário, seguido de procissão das velas apenas aos sábados. Agora o presidente da nossa celebração vai benzer os objetos religiosos que tendes convosco. The president of this celebration bless now the religious objects.
le président de cette célébration bénit les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes objetos religiosos, símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que o amor de Deus que aqui nos é anunciado e aqui vivemos, nos possa ajudar a viver ao longo desta semana, combatendo toda a forma de indiferença. Ide em paz, e o Senhor vos acompanha. Está a terminar. Vivemos a intensidade do encontro libertador com Cristo. Ele que curou muitas pessoas, também nos cura a cada um de nós, que viemos ao seu encontro e que agora partimos fortalecidos, animados na esperança, consolados nele. Vivemos a alegria da libertação, a alegria da cura que Ele realizou sobre nós. Caros telespectadores da Ângelos TV, um bom domingo para todos vós.